Hoje eu estou aqui para falar para você sobre mobilidade e estabilidade. Talvez você já tenha ouvido falar por aí nesses termos de mobilidade e estabilidade. E se não ouviu, tá tudo bem. Eu vou te falar agora sobre eles. Presta atenção. Quando falamos de mobilidade, tá? O próprio nome já é sugestivo ao seu significado. Mobilidade, mobilidade móvel é algo que é móvel, que é capaz de se movimentar, possibilidade de ser movido. E estabilidade, mesma coisa. O nome também já é sugestivo do seu significado. Estabilidade significa estável, algo firme, sólido, imóvel, tá? Imobilidade. Então, pois bem, nosso corpo ele é formado por estruturas articulares. Chamamos de articulações. Mas o que é isso? As articulações podem ser definidas como local de união entre dois ou mais ossos do nosso corpo. Por exemplo, o teu tornozelo, ele é uma articulação. O joelho é uma articulação. O quadril é uma articulação. A nossa coluna é uma articulação. Ombros é articulação. E assim por diante, tá? São articulações. E sem falar em outros lugares que a gente tem. A gente tem lá nos dedos, a gente tem as articulações aqui entre os ossos, né? Então, diversos microestruturas também que são articulares. Mas por que eu estou citando essas articulações que eu falei anteriormente para vocês? Simples. Essas articulações maiores, elas estão diretamente ligadas à corrida, que é o nosso propósito aqui. E cada uma delas tem a sua função quanto mobilidade e estabilidade, que nós chamamos de necessidades primárias. Umas precisam ser mais móveis, então precisam de mobilidade, outras precisam ser mais estáveis, chamamos de estabilidade. Aqui quando a gente está falando de movimento. Algumas lesões se relacionam com a função adequada de cada articulação. Ou, mais apropriadamente, a disfunção da região articular, né? E geralmente os problemas de uma articulação eles se revelam em formas de dores na articulação que está acima ou abaixo. Por exemplo, problema no joelho, ele pode se revelar alguma dor no quadril ou no tornozelo. É um exemplo, tá? Não é regra. De forma simples, perca de mobilidade no tornozelo, a gente pode ganhar uma dor no joelho. Perca de mobilidade no quadril, a gente pode ganhar uma dor na lombar, uma lombalgia. Aquela famosa dor nas costas, né? Mas não vamos ficar aqui enchendo de termos técnicos, explicações técnicas, né? A gente vai direto logo ao que interessa para você aqui nesse programa. Dessas principais articulações do nosso corpo, o que estão diretamente associadas à corrida? O que a gente precisa nos ater para cada articulação para fazer um movimento de caminhada e de corrida, tá certo? Por exemplo, a gente enxerga debaixo
para cima. Tá? Então, a gente vai começar lá do nosso pé enxergando e subindo. Tá? Quando a gente caminha, quando a gente corre, o primeiro contato que a gente tem no chão de movimento é com o pé. Então, o que a gente precisa ver primeiro é o tornozelo. Qual a função primária que o meu tornozelo precisa ter na corrida? Ele precisa ser móvel, ele precisa ter mobilidade, ele precisa se movimentar. Ele se move num plano que a gente chama de sagital, tá? Que é aqui na minha frente, tá? Eu vou me movimentar neste plano, tá? Só que ele tem que ser estável nos outros planos, que a gente chama de frontal e transversal. Então, eu preciso, imagina que o meu braço é a minha perna, na canela lá, e a minha mão é o meu pé, tá bom? Então, eu preciso que o meu tornozelo, ele seja móvel nesse sentido, e que ele seja estável, que ele tenha estabilidade nesse sentido aqui, tá? Para eu evitar as minhas torções com estabilidade e eu melhorar o meu movimento de caminhar, de correr, para evoluir na corrida com mobilidade dessa região. E aí a gente sobe, sai do tornozelo e vem para cima aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o joelho. A gente chega mais em cima, né, no meio da nossa perna, a gente precisa do joelho. O joelho, ele é uma articulação que ele precisa de estabilidade, ele precisa ser estável, e ele tem que ser estável para minimizar o que a gente chama de valgo dinâmico. Ah, professor, o que é isso? O valgo dinâmico, ele acontece quando eu apoio, tá? Agora tu imagina que quando eu apoio o meu pé no chão e o meu joelho ele vem para dentro. Quando os meus joelhos, num movimento, eu apoio no chão e ele vem para dentro, a gente chama de valgo dinâmico. Tá? O fato de apoiar o pé no chão, tá? O joelho vai se movimentar para dentro, tende a se movimentar para dentro. É uma ação natural também do joelho tender a se movimentar para dentro, principalmente em mulheres. Mulheres tendem a ter mais esse movimento, tá? De valgo dinâmico que a gente chama, do apoio e o joelho ir para dentro. É mais natural. Só que a gente precisa minimizar isso. Não que necessariamente os exercícios eles vão eliminar, que a gente tem que eliminar. Possivelmente a gente não consiga eliminar, mas a gente pode melhorar essa função do joelho, tá? O apoio, pé no chão e ter maior controle sobre ele. Então a gente precisa de estabilidade dessa região do joelho, tá? O mínimo possível, tá? A gente precisa minimizar, tá? Para que ele possa executar o seu movimento natural, tá? Que o movimento do joelho é ele dobrar e esticar, né? A gente chama de flexão e extensão, né? Que é a forma técnica como a gente chama. Então a gente precisa deixar ele estável nesse plano para que ele possa fazer a sua movimentação de flexão e extensão. Indo mais acima um pouquinho, a gente chega no quadril, tá? E o quadril, ele precisa de uma mobilidade nos múltiplos planos, tá? Que a gente tem 3 planos, que é o frontal, de frente aqui, o sagital e o transversal, tá? Ele precisa ser móvel nesses planos, tá? Mas para nós aqui na corrida, principalmente ele precisa ser móvel nesse plano, aonde a minha perna vai ir para frente e para trás, tá?
E aqui ele vai nos permitir ter uma passada melhor, né? Que essa passada seja maior, mais ampla, que a gente fala também, né? E quando eu falo mais amplo, tá? Eu não quero dizer que essa passada ela tem que ser longa lá na frente, né? Muito pelo contrário, tá? Ela tem que ser uma passada longa para trás, onde eu apoio meu pé no chão e ela é longa para trás, tá? Então eu preciso dessa mobilidade. Agora imagina que o meu ombro é o meu quadril. Eu preciso dessa estabilidade de extensão, de levar a perna para trás. Então eu preciso melhorar essa amplitude do meu quadril, tá? Mas na técnica a gente vai entender mais e melhor como funciona isso, tá? E o quadril tem uma particularidade, tá? Que a gente tem que nos ater. Ele também deverá ser forte e capaz de ser um antiflexor. Minimizar a flexão do quadril, tá? E a gente vai descobrir como fazer isso mais para frente, tá? Fica aqui comigo. Mas o que eu quero dizer isso? Né? Ele tem que diminuir esse movimento de dobrar a perna para frente. Isso ele tem que ser capaz de segurar esse movimento, para que eu tenha uma postura mais adequada durante a caminhada, durante a corrida. Tá? Indo adiante, a gente precisa do tronco, tá? Aqui do nosso tronco, a região do tronco. E aqui a gente vai dividir ela em duas partes. Em região da lombar, que é essa região mais de baixo, acima do quadril, né? E a região torácica, que é essa região mais no meio das nossas costas, tá? O que a gente precisa entender no nosso tronco, quando a gente fala de mobilidade e estabilidade? Eu preciso ter um tronco estável, mas eu também preciso de uma certa mobilidade nele. Então, a minha lombar, ela tem que ter estabilidade e ela tem que ser forte e firme, a região lombar mais baixa, tá? E a minha torácica, ela tem que ser móvel, tá? Ela tem que me permitir uma mobilidade, mas não é muita coisa, tá? Ela tem que ser móvel a ponto de permitir que eu tenha na minha coluna pequenas rotações, tá? Ela tem uma mobilidade para fazer pequenas rotações, ela não seja rígida, tá? Ela possa me permitir algumas rotações para quando eu estiver me movimentando, ter essa fluidez do movimento, tá? E aí, temos mais duas regiões superiores. E logo, quando a gente fala de superior, a gente já pensa em braço, né? Pois bem, antes de falar de ombro aqui, a gente precisa se ater e dar muita atenção a uma região que a gente chama de cintura escapular. Mas aonde que é isso? É estes ossos, essa região aqui, tá? Ela é composta, tá? A gente chama essa região de cintura escapular, que é uma articulação composta por o osso da escápula, tá? Antigamente se conhecia como omoplata, né? Mas é o osso da escápula, esse osso que está nas nossas costelas aqui atrás. A gente tem esse osso aqui, tá?
Junto com esse osso que está nas minhas costelas, eu tenho a clavícula aqui na frente, tá? E eu tenho o húmero, que é o osso do braço aqui. Então, essa região toda aqui, ela é chamada de cintura escapular. Não é a articulação do ombro, é a cintura escapular, que vem da escápula, aqui com o braço, com o osso do braço, e com o osso da clavícula. Desculpa, clavícula, o braço e o osso da escápula, tá? Esse é o certo. E essa região, ela precisa ser estável, ela precisa de estabilidade, ela precisa me dar sustentação, onde a gente mantém uma postura mais firme, tá? Nessa região aqui, sustentação. E aí a gente fecha com aí a gente fecha com o ombro, né? Com a articulação do ombro só. Só essa região aqui. E aí, no movimento, eu preciso que o ombro seja móvel. Eu preciso de mobilidade no ombro. Tá bem? Então, cada articulação que falamos aqui tem a sua função e a sua necessidade primária que deve ser trabalhada antes da gente começar a correr e durante a gente começar a correr também, a fim de prevenção de lesão na corrida, para melhorar o nosso movimento de caminhada e corrida e para melhorar o nosso rendimento na caminhada e na corrida. E tudo isso que tu precisa fazer está programado numa ordem de progressão e de evolução para melhorar a tua mobilidade e estabilidade dessas articulações, que são fundamentais para o corredor. Tá? Recapitulando, o que a gente precisa que seja móvel e o que a gente precisa que seja estável para o corredor. O tornozelo, mobilidade. No joelho, estabilidade. No quadril, mobilidade. No tronco, na região lombar, eu preciso lombar eu preciso dela estável, estabilidade, e a torácica eu preciso dela mobilidade, eu preciso que ela tenha aquela rotação. A cintura escapular, né, as minhas duas regiões aqui em cima, eu preciso de estabilidade. E o meu ombro eu preciso de mobilidade. Então, tudo isso, tá? Cada articulação, cada função primária, vai entender logo ali na frente quais os exercícios que tem que fazer para que tu tenha mobilidade no tornozelo, estabilidade no joelho, mobilidade no quadril, estabilidade no tronco, na região lombar, mobilidade na torácica, no teu tronco, estabilidade na cintura escapular e mobilidade na região do ombro. Tudo isso junto vai transmitir e refletir na tua corrida, numa melhora do movimento, numa melhora da tua saúde,
numa maior rendimento durante a caminhada e a corrida, tá? E numa prevenção de lesão, certo? Todas essas articulações são fundamentais para nós corredores.